A paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo, né? O pastor Alexandre fez a primeira parte aí e a gente vai dar continuidade. Cadê a música que eu coloquei? Boa noite, a paz do Senhor. Acende mais aí, tá vendo? Agora. Vou precisar do final dela, né? Dá uma pausa aí. Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Aqui é o pastor Alessandro Fialho. A gente vai dar continuidade ao nosso culto de hoje. Eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Alexandre, né, que fez a celebração da Santa Ceia e também fez um momento aí de louvor. Amém? Nós estávamos fazendo na nossa igreja, né, o culto domingo, mas aí devido ao aumento de número de casos de Covid-19, a gente achou mais prudente a gente fazer de casa, né? Então um grande abraço a todos que já estão aí conectados. Eu queria pedir a você que você pudesse nessa noite estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor por essa palavra. Eu queria dizer que a palavra que Deus ministrou no nosso coração, ela é muito forte, né? Antes de iniciar, antes de orar, eu queria agradecer a Deus todo o apoio, né? Agradecer a todos vocês que oraram por nós, por nossa família, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? Obrigado pelo carinho, por todo o apoio. Deus, Ele é maravilhoso e vai continuar sendo glorificado na sua vida, amém? Eu queria iniciar orando nessa noite, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo pelo primeiro momento. Pastor Alexandre, muito obrigado, né? Nós estamos procurando dar o melhor às ovelhas do Senhor, procurando fazer o melhor, porque Deus é que é glorificado. Amém? Então o pastor Alexandre fez o momento do louvor e a ceia. Eu vou estar dando continuidade agora com a palavra. Que você possa estar compartilhando essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe por todos os contatos. Essa palavra vai mudar, a palavra de Deus vai mudar a vida de muitas pessoas. O que a gente vai falar aqui, a palavra é poderosa, porque foi ministrada pelo Espírito Santo. Amém? Então eu convido a você para estar orando conosco, né? O pastor Alexandre já orou, a irmã Ângela entrou, né, para orar, o pastor Alexandre também fez oração, mas eu queria orar nesse momento pela palavra de Deus. Amém? Ore comigo, continue orando durante a palavra para que Deus possa ministrar o seu coração e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus por mais uma noite na tua presença, pelo primeiro dia da semana, que é o domingo. Muito obrigado, Deus, pela primeira parte do nosso culto, onde o nosso pastor Alexandre esteve louvando ao Senhor, orando a Deus, entoando cânticos e celebrando a Santa Ceia. Que o teu nome continue sendo glorificado na vida do pastor, na sua família, em todas as nossas vidas, em todas as famílias que estão nos acompanhando e que vão ver esse vídeo. Muito obrigado por tudo, fica conosco, nos abençoa com tua presença. Espírito Santo sabe a vontade que é ouvir o Senhor falar em cada coração, como tu falasse ao meu coração. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai ministrar a Deus salvação, libertação, cura, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder para fazer isso. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é muito bom estar com vocês nessa noite. É muito bom poder estar trazendo a palavra de Deus. Essa semana a gente teve parado aí
pastor Alexandre fez todas as lives, né? Não estava legal, mas eu queria agradecer pelo carinho e hoje a gente vai procurar fazer o melhor para o Senhor. Amém? Eu queria pedir a você para estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Abra sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus, porque Deus ele tem o melhor para fazer na sua vida e na sua família. Amém? Então diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Guarda essa palavra aí, costume. Amém? Versículo 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Versículo 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pessoal, eu queria nessa noite falar de algo muito importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, e eu estava orando, né, conversando com o Senhor, falando com o Espírito Santo que Ele gostaria de falar nessa noite a nossa vida. E eu sei que Deus ele vai mudar a minha vida, Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua vida através dessa palavra. É uma palavra que vai mexer, né, com cada um que está assistindo, que vai ver esse vídeo, porque o objetivo do cristianismo é transformação. Né? A palavra de Deus, a palavra evangelho significa isso, boas novas de salvação. E o evangelho sempre tem o melhor para fazer na nossa vida, sempre para poder transformar a nossa vida. Talvez algum de vocês já tenham visto uma cena, né, que eu já também presenciei. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, nem com minha família, com minhas filhas, mas algumas vezes eu já estava na praia e algumas pessoas, né, perdiam seus filhos. A gente de vez em quando vê isso. Quando a gente viaja, a gente vai para o hotel, sempre a gente coloca algumas pulseiras de identificação. Né? E é interessante porque aquelas pulseiras ajudam os pais a encontrar os filhos. Né? O irmão Lenildo, o nosso diácono Lenildo, ele trabalha na Guarda Municipal de Jaboatão, e ele falou desse trabalho, né, muito interessante, muito importante, para que as pessoas possam encontrar seus filhos mais rápido, porque ali é identificado. Naquela época não tinha isso. Na época de Jesus não tinha pulseira de identificação. Então imagine só, né, Maria e José, né, a Bíblia diz que, como de costume, eles foram ali para Jerusalém para a festa da Páscoa. Né? Eu queria, na verdade, nessa noite, quando eu estava lendo esse texto, eu estava orando e o Espírito Santo ele ministrou uma palavra muito, muito importante na nossa caminhada cristã, que é perdendo Jesus na caminhada. Né? Quantas pessoas estão perdendo Jesus na caminhada, e muitas pessoas nem sabem que estão perdidas na caminhada. E essa palavra nessa noite, ela vai fazer isso com você, ela vai mudar você. Você vai começar a entender que evangelho é transformação, é novidade de vida. Isso é muito importante.
Amém? Então, imaginem a aflição, imaginem a aflição de José e Maria quando viram que Jesus não estava com eles. Imagine José, ele lembrando, né, quando o anjo falou para ele lá em Mateus 1, 21, né, que Maria dará à luz a um filho e que eles colocarão o nome desse menino de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Imagine como ficou, Maria ficou aflita quando o anjo, né, quando ela percebeu que Jesus não estava com ela, ela lembrou daquela palavra que está registrada lá em Lucas 1, 28, quando o anjo falou para ela, né, que ela era bendita, agraciada, né, entre todas as mulheres, porque ela estaria dando à luz a um menino Jesus, né, e ele salvaria o povo. Imagine a aflição deles em saber que Jesus não estava ali mais com eles. Com certeza, amigos e familiares, parentes estavam todos com eles naquela caravana, e quando eles saíram, pensavam que Jesus estaria no meio daquele povo ali que estavam com eles, retornando para o seu lar. Só que Jesus não estava. O menino Jesus ficou, seus pais continuaram a viagem, né, regressando, e depois é que eles perceberam. No outro dia voltaram, tiveram que voltar para pegar Jesus ali em Jerusalém. Quando nós lemos ali no versículo 48, a parte B, Maria, ela conversa com Jesus e diz a ele: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E veja a resposta de Jesus: por que me procuravam? Não sabia que eu estaria na casa do meu pai? Pessoal, existe uma grande dificuldade na caminhada cristã. Existe uma grande dificuldade na vida de todas as pessoas que aceitaram a Jesus. E algumas, elas ultrapassam essa dificuldade, né, e conseguem ter uma vida de equilíbrio cristã, né, conseguem ter uma vida onde possa cada dia estar crescendo na presença de Deus. O problema é que muitas vezes nós entramos numa rotina no evangelho, no costume, né, muitas vezes da religiosidade. E é muito interessante, irmãos, porque na caminhada cristã muitas pessoas atravessam por essa caverna da religiosidade, se acostumam a ter uma vida cristã, mas quando vê, não tem uma vida devocional com Jesus. E nessa noite eu queria, já que nós tivemos uma noite de celebração da ceia, eu estava orando ao Senhor e Deus, ele começou a falar ao nosso coração que tem muita gente que pensa que está com Jesus, mas infelizmente não está. Que na sua caminhada começou a andar, a caminhar, mas simplesmente Jesus ficou para trás. Se acostumou a estar frequentando a igreja, ser da igreja, até aceitou a Cristo, mas de repente a fé esfriou. Pode ser que tenha até um cargo na igreja, né? Pode ser que esteja até fazendo uma atividade na igreja, mas o amor, o ardor não queima mais, a chama está apagada. Tem muitas igrejas, irmão, que pensam que Deus está presente, mas Deus não está. E é interessante como a gente vê a ação de Deus em tudo que acontece. Como a gente vê a ação de Deus nesse momento que o mundo está atravessando. Eu vejo a mão de Deus isso tudo, porque nós precisamos redescobrir, né, a verdadeira essência do Evangelho. Como é importante nós estarmos no coletivo, servindo a Cristo, buscando a Deus, mas como é muito mais importante o individual. E nessa noite, Deus, ele quer trabalhar no individual, no coração. Deus, ele quer trabalhar na sua vida, na sua alma, porque você é uma vida preciosa para o Senhor. A sua vida é preciosa para Deus. E é isso que nessa noite nós queremos falar. Hoje em dia, muitas pessoas procuram, e para eles tem muita importância a questão dos rótulos, né? Eu prefiro, como Paulo, achar que eu sou um miserável homem, né, que sou apenas poeira e pó do Senhor. Mas veja que hoje em dia existem tantas nomenclaturas, né, no Evangelho, né? Não são mais pastores, mas apóstolos, bispos, e aí seguem, né, uma crescente
né? Onde muitas vezes o que Deus espera é que sejamos apenas servos, né? Eu estava me recordando, quando estava preparando essa palavra, do sepultamento de Jesus, né? Se você for olhar lá em Lucas, capítulo 23, dos 50 ao 56, você vai ver que no sepultamento de Jesus, 2 discípulos ocultos, eles aparecem para poder realizar o sepultamento de Jesus, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Você vê que esses 2 homens, eles aparecem, e todos aqueles que diziam que iam dar a vida, que acompanhavam Jesus, não estão ali para fazer isso. Mas eles fazem isso, né? Eles realizam o sepultamento de Jesus, e vocês observam a vontade deles saírem, porque eles eram religiosos. E você percebe, quando eles se convertem ao cristianismo, a Jesus, você vê como eles querem sair dessa caverna da religiosidade. As mesmas pessoas que tinham levado Jesus a ser sacrificado, eles faziam parte desse grupo, mas eles viram que a essência daquilo que eles precisavam para viver era Cristo. E eles foram cuidar de toda a parte de sepultamento de Jesus. É interessante, irmãos, porque muitas pessoas entram no processo, no túnel, na caverna da religiosidade. E qual o problema? É que na religiosidade, não no cristianismo, mas na religiosidade, ideias novas são esmagadas com o propósito de proteger tradições frágeis. A originalidade, ela é desencorajada. As pessoas não têm mais o impulso, íntimo de poder procurar o Senhor. A curiosidade, ela é reprimida. As pessoas simplesmente dizem que não pode por quê? Não tem porquê, mas é reprimida. As prioridades são embaralhadas. Não existe prioridade, é simplesmente fazer por fazer. Cristo nada mais tem senão palavras duras de repreensão. São construtores de barreiras, juízes inflexíveis. As pessoas pregam mais o inferno do que a Cristo. Pessoas que são oportunistas, que promovem divisões. No processo de religiosidade que muitas pessoas vivem, as pessoas são defensores das picuinhas. Muitas vezes as pessoas estão brigando sem motivos para brigar. São verdadeiros... Quem anda no processo de religiosidade são guias de cegos. São sepulcros caiados, como Jesus falava. São raças de víbora. José de Arimateia e Nicodemos estavam cansados de tudo isso. Eles viram a religião se tornar a muleta, mas a muleta que aleja, não a muleta que ajuda. E aí eles quiseram sair. Se você for ler toda essa passagem do sepultamento de Jesus, você vai ver homens que eram líderes religiosos, que descobriram em Jesus uma forma de sair desse processo de religiosidade. Eles correram riscos quando fizeram isso, mas sabiam que precisavam ser impulsionados para sair desse processo religioso. Hoje em dia, ainda existem pessoas que vivem em processos religiosos, que simplesmente fazem por fazer, vivem e fazem do mesmo jeito, de qualquer forma. Mas eu queria dizer para essa noite para você, que viver para Cristo é a melhor coisa que existe. Não é o costume que muitas vezes nós aprendemos, a tradição que nós aprendemos, que é preciso ir, estar na igreja, mas ser a igreja. Mais do que nunca, nós aprendemos que o cristianismo é ser igreja. Cada um de nós sermos a igreja. As portas podem estar fechadas, mas os templos que somos nós está fazendo a diferença em tudo isso que nós estamos atravessando. Se você vê que Jesus, a cada dia, ele quer mudar a vida das pessoas. Ele está preocupado com as pessoas que precisam de transformação. E a cada dia eu quero ser uma pessoa que quer ser transformada por Cristo. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus vai dizer que não veio chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Só voltando um pouquinho para o texto que nós lemos em Lucas capítulo 2. Várias vezes na caminhada nós estamos perdendo Jesus. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante e nós precisamos cuidar urgentemente. Na caminhada estamos trocando o relacionamento com Jesus pelo relacionamento com a religião. Isso é muito forte, irmão. É muito forte. O relacionamento cristão é baseado no relacionamento com Cristo e não nos rótulos que as pessoas criaram, nas formas que as pessoas estão muitas vezes vivendo.
é um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 7, fala da igreja de Éfeso. E no versículo 4, Jesus diz: tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Veja que a igreja de Éfeso, Jesus, ele elogia a igreja, demonstra toda a alegria, porque aquela igreja fazia a diferença, mas algo chamou a atenção de Jesus para poder chamar a atenção daquela igreja, que aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. E eu pergunto a você nessa noite, quantas vezes nós estamos abandonando Jesus na caminhada? Nós lemos um texto onde José e Maria, eles abandonaram, perderam Jesus, retornaram a ser Jesus, perceberam e voltaram para poder buscar Jesus. E eu pergunto a você nessa noite, quantas vezes nós estamos abandonando ou deixando Jesus para trás na nossa história, na nossa vida? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, não é a tradição, a quantidade de vezes ou de anos que eu faço parte de uma igreja, mas aquilo que eu me dedico a viver com o Senhor. Viver com Deus, viver com Jesus é ter relacionamento com Jesus. Eu comecei falando que a palavra de hoje vai mudar a sua vida e vai. Por quê? Porque o maior objetivo de Cristo não é que você viva simplesmente costumes e tradições religiosas. O maior objetivo de Cristo é que você seja transformado pelo poder dele através da sua palavra. Viver com Cristo é viver uma vida de transformação, uma vida de renúncia, uma vida onde você busca glorificar o nome de Deus. E isso vai depender exclusivamente de você. A igreja é um grande suporte, é o quartel-general desse grande exército transformador. Mas você, nós precisamos fazer o máximo para estar envolvido nesse relacionamento. Isso tem que ser um interesse particular, próprio, onde eu almejo buscar a Deus. Isso nós precisamos fazer. Precisamos, irmãos, ter cuidado com as distrações. Como é interessante, mais do que nunca, como as pessoas têm se distraído na caminhada cristã. Eu queria convidar você nessa noite a fazer uma reflexão para que você não possa perder a essência do Evangelho. E se você já perdeu a essência do Evangelho, que você possa resgatar essa essência nessa noite. Isso vai ser muito importante para que você possa ter uma vida cristã verdadeira. Eles perderam Jesus na caminhada, pensavam que Jesus estava entre eles, entre o grupo, entre seus companheiros. Não podemos substituir uma relação pessoal por uma relação grupal. Como é importante a igreja no nosso crescimento cristão. Mas nós precisamos viver um relacionamento íntimo e pessoal. Ele se inicia antes do coletivo. Nós precisamos viver isso para poder crescer a cada momento no Evangelho. A Bíblia ensina que o nosso relacionamento se inicia no individual. Quando você vai ler Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra diz que: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto fechado, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o relacionamento cristão, ele se inicia no individual. Quando você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus. E a partir disso você começa a fazer parte de um corpo de Cristo chamado igreja. Esse corpo vai lhe ajudar nesse crescimento. Mas você precisa individualmente buscar a Cristo. Como está seu relacionamento pessoal com Jesus? Jesus, ele está com você ou ele se perdeu nessa caminhada? Em época de pandemia, as pessoas precisam viver, uma vida intensa com Jesus. E aí é o grande perigo, as distrações que hoje em dia nós temos. Eu queria fazer um alerta muito grande, porque hoje em dia nós estamos vivendo um verdadeiro conflito. Qual conflito, pastor? É porque se nós ligarmos a televisão, com certeza sairemos de lá da frente da televisão, muitas vezes, dependendo da emissora, doente, mais doente que tudo. E nem doença a gente tem. E aí, qual o problema? Que muitas pessoas estão, literalmente, estão viciadas em rede social. E aí veja que o tempo que as pessoas
passam em uma busca com o Senhor, com Cristo, né? Em uma vida de oração, leitura da palavra, uma vida devocional, é muito pequena em relação ao tempo, às distrações que, por exemplo, a rede social atrai as pessoas. E eu queria convidar a fazer essa reflexão, porque o Evangelho é isso. Eu procuro servir a Cristo, mas falando o que Ele deseja falar, para que você possa chegar até o céu. É muito fácil chegar aqui com um caminhão de bênção, mas a melhor alegria que eu possa ter é no dia que nós formos arrebatados a estar com o Senhor. É Deus ele saber que eu cuidei da sua vida espiritual. Então eu pergunto a você, como está a sua vida espiritual, a sua vida de intimidade com Jesus? Como é que você está administrando as distrações através, por exemplo, da rede social? Muito cuidado, né? Muito cuidado para que você possa estar cuidando da sua vida. Como você tem selecionado suas amizades? Pastor, isso é importante, é muito importante. Você precisa ser seletivo com as amizades que você tem. Hoje em dia as pessoas, irmão, ter relacionamento, amizade com pessoas que nós convivemos já é difícil. Imagine ter amizade com pessoas que muitas vezes vocês nem conhecem, começam a contar a sua vida particular. Hoje em dia muitas amizades estão acontecendo virtualmente. A pessoa pensa que está falando com uma pessoa e é outra pessoa que tem nada a ver. Irmãos, muitas pessoas fingem pessoalmente, imagine pela rede social. Você está falando com um demônio e muitas vezes não sabe nem o que é. Então nós precisamos ser seletivos com nossas amizades. Tenha muito cuidado, abra o olho, não seja tão ingênuo não. Procure a cada dia ver quem são as pessoas que você se relaciona. E principalmente, cuidado com as amizades que seus filhos estão tendo. Pai, mãe, procure saber quem são esses amigos, quem são as pessoas que seu filho tem amizade. Por quê? Porque essas amizades podem estar levando elas a um buraco e depois é só chorar pelo leite que já foi derramado. Então, cuidado com as distrações, com os seus pensamentos. Irmãos, a palavra do Senhor diz que tudo se inicia nos pensamentos. Então, cuidado com aquilo que você está pensando, porque se você encher sua mente de coisas boas, você vai ter pensamentos bons. Mas também se for pensar ou ver os seus olhos, né, coisas que não dá crescimento, você não vai ter pensamento bom. Ninguém vai sonhar com ovelha se estiver assistindo lobo. Então cuidado e cuide das distrações. Lembre-se que Judas, ele estava no coletivo, com um grupo, com todos os discípulos de Jesus, mas já tinha perdido Jesus no pessoal, né, na sua vida pessoal. Não apenas no sentido traidor, né, mas ele não admirava, amava, tinha a mesma visão, né, que Jesus ele tinha. Foi quebrado o relacionamento que existia. Então nós precisamos entender quem são as pessoas que nós caminhamos para poder ter uma vida cristã que possa dar crescimento a cada dia. Jesus não quer que nós sejamos o galho do galho. Ele diz na sua palavra, eu sou a videira, vocês são ramos, aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Quando Pedro, ele olhou, ou caminhou sobre as águas, um minuto, um instante que ele se descuidou, ele começou a afundar, né? Maria e José, eles estavam com Jesus naquela festa ali, na celebração da Páscoa, e em algum momento eles se distraíram, e aí quando vê, perderam Jesus, né? 1 João capítulo 1, versículo 6 diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Maria e José perderam Jesus e nem perceberam. Quantos já perderam Jesus e nem se perceberam devido à rotina, devido a uma vida, né, eclesiástica, que muitas vezes não percebe que Jesus não está mais presente na sua vida, apenas um processo religioso. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Irmão, Jesus estava falando para cristãos, ele estava falando para aquela igreja, para o anjo da igreja, que ele estava ali a bater na porta.
E a Bíblia diz que se batendo, se alguém abrir a porta, e ainda tem essa. Quantas vezes Jesus bate na porta do nosso coração, mostrando que nós estamos fazendo as coisas erradas, que estamos vivendo da forma errada e nós simplesmente endurecemos o nosso coração. Por quê? Porque Jesus já foi deixado para trás na caminhada e nós não queremos entender essa realidade, né? Maria e José perderam Jesus no templo. E talvez você pergunte qual é o templo, qual foi o momento que você perdeu Jesus. Nós precisamos fazer como Maria e José fizeram. Precisamos voltar para encontrar Jesus na caminhada cristã. Em nossa vida, precisamos voltar todos os dias para o Senhor. Eu procuro a cada dia viver como se fosse o meu último dia. E na caminhada cristã nós precisamos fazer isso. Precisamos voltar todos os dias para Jesus. Precisamos voltar todo dia a estar na casa do Pai. Permitir que a casa do Pai seja cada um de nós. A casa do Pai não é o templo em Jerusalém. A casa do Pai é no íntimo do nosso coração. É no nosso coração que Jesus precisa estar a cada momento. Essa pregação, irmãos, que eu estava orando e o Senhor me deu, não é para as pessoas que se acham super crentes. Essa mensagem, quando eu estava escrevendo, o Espírito Santo ele me deu para aquelas pessoas que querem entrar no céu, como Jesus disse que era preciso entrar como as crianças. Pessoas que querem entender, que precisam ser dependentes de Deus. Eu preciso ser dependente de Deus. Você precisa ser dependente de Deus. Muitas pessoas acham que já estão encaminhadas para o céu, que têm um nível espiritual muito alto, né? Que já têm dentro do processo da formação da igreja, acham que já são demais. Eu prefiro a cada dia achar que como criança, com um sentimento dependente como uma criança do Senhor, do seu Pai, eu preciso cada vez mais buscar Deus. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Tem muita gente, irmãos, que está afastado de Jesus e simplesmente acha que é normal, que é assim mesmo, que se esfriou. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Como está o seu amor? Como está o fogo do Espírito Santo na sua vida? Você tem servido a Cristo com alegria? Você tem buscado a Deus? Você tem servido? Você tem se colocado diante de Deus para poder ser um agente transformador, levar as pessoas a Cristo através do seu testemunho? Cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Sabe por que a maioria das pessoas não mantém um relacionamento com Deus, com Cristo? Sabe quais são os sentimentos que mais afastam as pessoas de Deus? Eu vou lhe dizer nessa noite. Primeiro sentimento que muitas pessoas se afastam de Deus é o sentimento de vergonha. Muitas pessoas, elas vivem daquilo que fizeram no passado. E aí muitas vezes elas abandonam a Cristo porque não se acham merecedoras desse amor. E aí sentem vergonha do que fizeram. Acham que sempre vão voltar a fazer, que vão trair a Jesus. E muitas pessoas abandonam a Jesus. Muitas pessoas deixam Jesus para trás por causa do sentimento de culpa. Acha que Jesus nunca vai conseguir perdoar aquilo que fizeram. Eu queria dizer para você que você já foi perdoado na cruz do Calvário, independente do pecado. Pode ser, com certeza, que as consequências, dependendo daquilo que você fez, se prejudicou pessoas, vai ter. Toda atitude tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência. E com certeza, se as atitudes que você fez quando estava no mundo, ela prejudicou as pessoas, vai ter consequência. Mas com certeza, independente do que você fez, os seus pecados, através de Jesus, eles estão perdoados. E o terceiro sentimento que tem afastado as pessoas, né, de Jesus é a insignificância. Muitas pessoas acham que não têm condições de servir a Jesus, de viver para Cristo. E eu queria dizer para você que servir a Cristo é a coisa mais importante que Ele deseja para você. Não se ache inútil. No dia que o Senhor chamou Moisés para poder ir falar com o faraó,
com certeza Moisés ele ficou preocupado, porque Faraó conhecia já ele, né, sabia, ele conhecia todo o processo do palácio, e aí ele se achou inútil. E aquilo que o Senhor falou para Moisés, ele continua falando para você. Ele é o eu sou da sua vida, da minha vida. Então, o que nós precisamos, irmãos, é entender que Cristo, nós conseguimos viver para Cristo quando nossas experiências, né, o processo de experiência pessoal com Deus, ele a cada dia ele é exercitado. Né? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana. Muitas pessoas sabem, meu pai ele descansou no Senhor essa semana e foi muito difícil para mim, E aí na segunda-feira, quando nós recebemos a notícia, né, que ele tinha falecido lá no hospital, eu fui providenciar, né, o velório, essa parte de funerária, tudo, e aí tive que fazer a liberação do corpo lá no hospital para a funerária. Né? E foi muito interessante o momento que eu vi meu pai ali no necrotério, ali naquela pedra, porque quando eu vi ele, eu parei e fiquei alguns minutos olhando e comecei a falar com o Espírito Santo, né? E eu disse: Espírito Santo, ele morreu, né? E aquela vontade dentro de mim, né, de orar, e aquilo que está na palavra até viver, né? Quem sabe se eu orasse e ele ressuscitasse. E na hora que eu estava falando com o Espírito Santo, olhando para o corpo do meu pai, aí o Espírito Santo falou para mim: ele não morreu, ele está apenas dormindo. Né? Irmão, como foi maravilhoso poder ouvir a voz do Senhor. Mas eu confesso para você que eu fiz a liberação do corpo, a gente fez o enterro, né? O velório foi na terça-feira, dia 28. Mas eu confesso a você que eu passei 3 dias muito angustiantes na minha vida. Foi muito difícil, né? Porque eu fiquei sempre me lembrando, me recordando daquela imagem dele deitado, né? Naquela pedra e depois sendo enterrado, e ver todas as recordações de tudo aquilo que nós tínhamos já vivido durante a caminhada, né? Papai, ele confessou a Jesus em 2016, ele estava na UTI, eu tive a oportunidade de poder estar presente, né, quando a gente teve uma conversa, e ele entregou a vida dele para Jesus. E é interessante porque ele não frequentava a igreja, mas aquilo que ele precisava, que eu precisava ouvir, que a palavra diz que é necessário, ele fez, confessou Jesus com sua boca. E é interessante que eu passei 3 dias em um grande conflito, né? Sabendo que não ia mais ter a presença dele, sabendo que meu pai, ele era meu vizinho, ele morava aqui ao meu lado da minha casa, e praticamente todo dia ele chamava para conversar. Eu tenho 48 anos e ele sempre ficava esperando eu chegar da igreja para poder ir dormir, né? E é interessante que eu ficava imaginando, e agora como vai ser? E aí quando foi no dia 30, quinta-feira agora, na véspera de feriado, eu estava assistindo a live até de Diante do Trono, né, que teve, e eu estava orando ao Senhor, né, falando com Deus, né, como é difícil a gente aceitar a perca, né. Muitas vezes a gente é egoísta, porque ele estava já passando um processo muito grande, né, sofrendo, e com certeza se saísse do hospital, ele ia sofrer muito mais, ele já tinha tido um aneurisma, e aí enfim, ele teve um infarto e faleceu. E eu falo com o Espírito Santo, como era difícil agora ter que viver sem a presença dele, como seria difícil. Eu estava escutando uma música Diante do Trono que fala justamente, né, que Jesus ele é na nossa vida, né? E a música ela repete muito essa palavra de Jesus. Eu queria botar um trechinho dessa canção só para explicar a você o que foi que o Espírito Santo ele falou. Tu tirou a música? Tá aí. Então, naquele momento, irmãos, que eu estava orando, né, o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele é nosso companheiro, ele é nosso amigo fiel, né? Então, no momento que eu estava ouvindo a canção, ainda aqui, caramba, é porque caramba, bem, ela tirou a música. Essa aqui. Eu não tô ouvindo, meu amor. Onde é que tá? Eu estava escutando essa música
quando eu estava orando, falando com o Senhor, né? Que seria muito difícil agora passar por todo esse momento, né, sem a presença dele, né, uma pessoa que eu amava, admirava. O Espírito Santo começou a ministrar meu coração como é importante ter Jesus na sua vida, como é importante ter Jesus na caminhada, como é importante não abandonar Jesus. Quantas pessoas abandonaram Jesus e hoje em dia estão vivendo vazias, e como é importante nós vivermos com Cristo e no momento que nós mais precisamos, Ele está presente. Eu queria que você escutasse essa canção, é uma canção muito conhecida, mas que fala do amor de Deus pela nossa vida, desse sentimento maravilhoso que o Espírito Santo ele é quando ele está em nós. E aí quando eu estava escutando essa canção, o Espírito Santo ele é maravilhoso, ele é nosso melhor amigo. E quando eu estava escutando essa canção, eu comecei a falar com Deus, né, que ia ser muito difícil, né, que ia sentir a falta. E aí ele falou poderosamente ao meu coração: eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou teu amigo, eu é que cuido de ti. Irmãos, é o que eu precisava ouvir, aleluia. Eu precisava ouvir Deus falar comigo. Eu precisava ouvir o Senhor falar comigo. E Ele é tudo na sua vida. Ele é tudo com você. Então, eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que é que você está atravessando na sua vida. Eu não sei como você está espiritualmente. Eu não sei se você deixou Jesus para trás na sua caminhada. Mas eu queria dizer para você que Ele é tudo, que Ele sempre quer estar. Ele sempre quer estar com você. Ele nunca lhe abandonou. Nunca lhe abandonou. Jesus nunca vai te abandonar. Independente daquilo que você está passando, independente da fase, do momento que você está atravessando, mas Jesus sempre vai estar com você, cuidando de você, né? Cuidando da sua família, cuidando da sua vida. Então, eu queria falar para você nessa noite, porque Deus ele falou comigo, muito comigo nessa palavra. Se você não tem vivido buscando ao Senhor, irmãos, não perca tempo. Não perca tempo. Busque a Deus. Como é importante, como é bom, num momento tão difícil, nós sermos confortados pelo Espírito Santo. Irmão, eu estava sentindo um peso. Você tem ideia? Parecia que tinha um caminhão nas minhas costas. Em saber que eu não poderia fazer nada para mudar aquela realidade. Que eu tinha que viver ela. Mas aquele caminhão, aquele peso, né? O Senhor tirou das minhas costas, porque Ele me fez entender que Ele era tudo na minha vida, tudo. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele passa a preencher todas as áreas da nossa vida, seja ela espiritual, emocional, tudo. Então, o Espírito Santo, Ele bradou, irmãos, falou como você está me ouvindo, que Ele era meu pai, minha mãe, meu amigo, Ele era meu consolador, que Ele estava cuidando das minhas feridas. E é isso que Deus deseja fazer nessa noite, cuidar das suas feridas. Então busque a Deus enquanto você pode achar. Vai haver um momento que nós não vamos poder mais buscar a Deus,
E aí como é que vai ser? Então, se você está afastado do caminho do Senhor, volte para o caminho do Senhor, volte a buscar Deus. Deus, ele ama você. Se você é uma pessoa, né, que já faz parte da nossa igreja, ou faz parte de alguma igreja, eu queria dizer para você que esse momento Deus está proporcionando a cada um de nós para nós reaprendermos a buscar a Deus, a viver para Deus. Muitos de nós estávamos dentro da igreja, mas já tinham deixado Jesus para trás. E o que vale, irmãos, é viver para Jesus, é viver com Jesus, com Cristo. Literalmente, Ele leva sobre Ele todos os nossos fardos, todas as nossas dores. Na cruz, Ele levou tudo. Então, muitas pessoas estão aflitas, mas você que vive com Jesus não precisa, porque você tem um Deus maravilhoso que tudo pode, tudo faz por você. Então, viva com Cristo, viva para Cristo. Busque a Deus, um íntimo na sua casa, na sua vida. Busque, porque Maria e José, como nós somos falhos. Eles também foram falhos. Eles deixaram Jesus para trás e tiveram que voltar para buscar o Senhor, para buscar Cristo. Então volte para o caminho do Senhor. Volte a buscar Deus. Porque Deus, ele foi um dos encontros mais marcantes na minha vida, foi essa semana. Quando Deus, ele pôde tirar um fardo que existia no meu coração, nas minhas costas, e me fez entender como eu sou amado do Senhor. E eu queria dizer para você nessa noite, como você é amado, como é amada de Deus. Jesus ama muito você. Então viva para Ele, irmão, intensamente. Busca a Deus, se consagre, né? É necessário fazer isso. Amém? Eu queria orar, irmãos. Antes de orar, queria lembrar que toda terça, quarta, quinta e sexta nós temos uma live às 20 horas. Terça, quarta e quinta eu estou fazendo. E na sexta-feira é nosso pastor Alexandre. No domingo pela manhã, 7 horas, nós temos nossa consagração. 10 horas nós temos a EBD, só pelo Instagram. Depois aqui o pessoal da mídia coloca no Facebook. Mas às 10 horas pelo Instagram nós temos a nossa EBD. Tem sido uma bênção. E às 19 horas do domingo nós vamos estar aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida, né? A gente vai iniciar com o pastor Alexandre, na casa dele, ele fazendo a parte do louvor, e depois a gente vem trazer uma palavra. Eu queria dizer a vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês. É muito difícil, viu? Eita! É muito difícil viver como a gente vive, sem querer nada financeiramente, nunca, e ter essa vontade de servir a Deus. Olha, irmãos, é muito difícil você estar afastado de vocês. É muito complicado. Essa semana eu não queria muito não, só queria um abraço. Mas fui abraçado pelo Espírito Santo. Ele me deu um abraço na minha alma. Eu precisava. Amém? Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que vocês representam na minha vida, representam a nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo, por tudo. Se cuidem. Qualquer coisa, pastor não adivinha não, viu? Se cuidem porque nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Qualquer coisa é só avisar. Pessoal, muito obrigado. Vamos orar encerrando. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado por essa noite. Compartilha, todo mundo. Compartilha essa palavra. Muitas vidas elas precisam ser abençoadas através dessa sua atitude. Amém. Amo vocês. Eu vou parar porque senão eu vou começar a chorar aqui. O negócio é sério. Obrigado por tudo. Viu? Senhor, muito obrigado por essa noite, Deus, pela tua palavra, por mais um momento na tua presença. Que teu Espírito Santo possa estar abençoando cada vida, cada família, Deus, e que teu nome continue sendo glorificado. Nos dá uma semana na tua presença, Senhor, e que a cada dia possamos viver melhor, a Deus, que o Senhor tem através das nossas vidas. Abençoa cada lado, Deus, supre suas necessidades, em nome de Jesus. Repreende, Deus, essa enfermidade, essa pandemia, nos nossos lares, com nossas famílias. Abençoa a vida de todos aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, cura, Senhor, para a honra e glória do teu nome.
A Deus, muito obrigado por tudo. Que a graça do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do Teu Santo Espírito, seja com nossa vida e nossa família, com todos que fazem parte da primeira Igreja Batista Cupira, com todo o Teu povo espalhado por toda a face dessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Pessoal, muito obrigado. Amo vocês. Me perdoe, porque eu sou assim, não tem outro jeito, mas é sincero. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite, boa semana, em nome de Jesus. Paz.